Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Sabe aquela situação que você tá louco pra rir, doido pra dar uma gargalhada, pra falar alto, ficar bem à vontade, ficar bem espontâneo, mas você não pode? E você tá numa situação em que você poderia, nada poderia te impedir de fazer isso. Mas aí você não expressa isso porque você tem medo. Você lembra em outros momentos que se você risse, você ia levar uma bronca, ia tomar uma bronca. O que está por trás disso? O que é que faz com que você não seja mais espontâneo ou mais espontâneo? Eu estou falando, você é mais. Pode ser alguém que você conheça. Eu não sei se você já passou por essa situação, uma situação parecida ou conhece alguém. Mas a gente sabe que é muito provável que todos e todas nós sempre passamos por situações parecidas. O que está por trás disso? Do ponto de vista haitiano, podemos dizer que são as couraças musculares. Essas couraças são como uma espécie de cintas, de algo que aperta a pessoa. Imagina você aí, né? Você pegar uma parte do seu corpo, seja ela qualquer que seja, você apertar, você sabe que o sangue vai circular menos, a energia vai circular menos e ali vai começar a apertar, vai começar a energia ficar parada, se estagna. E se isso se acostuma, se isso vira um padrão e você vai apertando mais, cada vez vai apertando mais, a tendência é que ela se torne uma região com menos potencial de prazer, de vida, de circulação de energia. E aí, naturalmente, com a frequência ou com a intensidade do aperto, ela vai se transformar aqui numa couraça. Couraça faz é uma analogia, né? Aquelas roupas, né, medievais, aquelas coisas de ferro, que faz o quê? É uma super proteção. E você pode estar me perguntando, mas qual é o problema e por que, que a gente cria essas couraças, né? A grande questão é que elas só surgem porque a gente se sente ameaçado ou ameaçada. A gente relembra, a gente revive aquela situação traumática. Imagina você tomar uma bronca porque você riu, uma bronca porque você falou alto. E, enfim, a criança não processa. Às vezes a mãe e o pai, por uma determinada circunstância, coloca isso e a criança não entende. Então, ela, por não ter esse conteúdo ainda verbal, essa construção, então ela compreende isso de uma forma muscular, de uma forma orgânica. E aí, como é que o corpo responde? Responde em coração. É como se você pegasse um cinto e fosse apertando, e esse cinto fica amarrado. E ele se torna ali uma proteção. E seria muito ruim se não tivesse esse cinto, se não tivesse essa proteção. Porque você vivenciaria todo esse terror, todo esse horror, e você não conseguiria expressar, e por conta disso você poderia não suportar e estourar. E aí, quem sabe, até enlouquecer, ou seja, se inundar, colapsar, né, psiquicamente e fisiologicamente também. Então, o corpo desenvolve essas proteções justamente para segurar, fazer com que o ego não sofra de novo aquele trauma. Então, mas por um lado, a energia fica pesada. Imagina você ter todo dia você se acordar, né, e andar com a couraça e dormir com a couraça, né? Porque uma coisa é o cavaleiro que vai para a guerra, que vai para aquela situação específica e depois larga aquela couraça e a vida que segue. Agora, quando você faz tudo na sua vida encouraçado, ou seja, você se torna mais pesado, mais pesada. E aí você perde a sua espontaneidade, a sua forma de se adaptar à vida, às dificuldades da vida, a criatividade é suprimida, enfim, uma série de coisas que são inatas, que são da nossa própria natureza, do nosso próprio cerne biológico, que elas começam a perder essa força. E a gente se distancia mais do prazer e fica mais voltado para se defender. Claro,
tem uma função. A função é que proteger a gente daquela situação difícil, né? Ou seja, fica mais difícil falar, você não pode rir, você não pode dar uma gargalhada, né? Porque você lembra, tem um risco de acontecer. Às vezes você pode rir, não aconteceria nada se você sorrisse, se você gargalhasse, se você se soltasse, se você dançasse, fizesse o que você fizesse, mas aquela couraça segura você, porque você acha que as pessoas vão te julgar, as pessoas vão achar você ridículo, e você vai segurar. Você já tem uma estrutura que garante aquilo ali, então você fica todo duro, né? E aí, o que é que acontece? E onde é que se manifesta, né? A gente pode ver que, do ponto de vista reichiano, eu estou falando de Reich aqui, eu tenho uns vídeos que eu falo sobre Reich, que eu falo sobre a caracterologia reichiana, vou deixar uns links aqui só para a gente ir adiantando, né? O Reich, ele veio da psicanálise, só que ele desenvolveu uma forma, né, um método diferente da psicanálise, porque ele sai do aspecto qualitativo e vai para o quantitativo, podemos dizer assim, em linhas gerais. Por quê? Ele começa a entender que o corpo tem uma carga de energia. Isso é uma coisa quantitativa. E ele tem um processo de descarga. E quando a gente enrijece uma musculatura, porque os músculos respondem às emoções diretamente. E essas respostas, elas quando estão ali enrijecidas, elas contêm uma carga de energia, elas seguram. Agora, é claro que tem organismos que vão estar hipoenergizados, às vezes porque essas couraças vai enrijecer, vai desenergizar certas áreas e pode, às vezes, estagnar energias em outras áreas. Então, o Reich, ele vai trazer esse conhecimento desse aspecto que a gente pode dizer mais quantitativo de energia, né, entendendo o corpo como um tubo, né, o corpo como uma estrutura em que ele processa a energia ela sobe pelas nossas costas e ela desce. Isso, inclusive, tem a ver com o que se fala na medicina tradicional chinesa. A gente tem o vaso governador e o vaso da concepção que desce. Ou seja, é um círculo, é uma pulsação, a energia pulsa. E essa pulsação, ela tem, não é uma carga, ela tem uma coisa que é quantificável. E ela vai se manifestar em várias partes do nosso corpo, os quais Reich chamou de anéis segmentares. Ué, se a energia circula de forma vertical, né, ela sobe e desce, então o que poderia atrapalhar? Seria exatamente um percurso horizontal, um bloqueio. Você sabe, né? Se você tem ali, a energia está circulando, um rio está ali, aí você de repente bota uma represa, a energia fica ali acumulando. E aí a gente sabe que vai ter pessoas que vão ficar desenergizadas por conta desses bloqueios, e tem pessoas que vão ficar mais encouraçadas, vão ficar mais rígidas, mais pesadas, mais densas, mais duras. Não é como se fosse um tubo, né? Você pega ali uma mangueira muito mole, uma mangueira dura, rígida, uma mangueira seca, ressecada, que você não tem muita flexibilidade, enfim, né? E aí ele mapeou o que são chamados 7 segmentos de couraça. E aí ele dividiu nos olhos, na boca, no pescoço, no tórax, no diafragma, no abdômen e na pelvis. Só que quando a gente fala no processo dos olhos, a gente está falando do cérebro, do sistema nervoso, estamos falando dos ouvidos, da pele, do nariz, tem autores que incluem também o nariz. E aí, essa área está associada, sobretudo, ao que se chama de bloqueio ocular. Porque os olhos são a principal forma de contato do externo com o interno. A gente, como diz o Frederico Navarro, né, a gente foi feito para ver. A gente, mesmo o cego, a pessoa que é cega, ela funciona como se estivesse vendo. Então os olhos têm uma função muito direta com o cérebro. Então quando se fala do bloqueio dos olhos, tem a ver o quê? Com o cérebro, com o sistema nervoso, tem a ver com a pele, inclusive. Se trabalha a pele nesse contexto, né? E aí o que acontece? A gente vai encontrar aí, esses bloqueios vão se revelar por olhos vazios, olhos duros, olhos ressecados, olhos sonolentos, sem vida. Isso geralmente acontece, esse bloqueio acontece sobretudo no processo de gestação. Então ele fica marcado pelo quê? Pelo medo.
Os olhos estão associados, sobretudo, né, o medo da alma, o medo de existir, o medo de se contactar. Então a pessoa desenvolve ali uma série de proteções. Já o segmento da boca, ele envolve todo um grupo muscular, aqui que eu não vou falar os detalhes aqui, né, porque só para a gente, isso aqui é só uma pincelada, tá? Então o que expressa a boca? Né? A gente, através da boca, a gente sabe que a gente rejeita as coisas, a gente aceita, a gente ingere, né? A gente recebe. Né? Então, com a boca você morde, você mastiga, e o gesto de mastigar podemos dizer, em linhas gerais, de alguma forma, um gesto de raiva, um gesto agressivo. Né? Então isso vai se traduzindo nesse segmento. A pessoa, através da boca, ela vai expressar muito uma coisa que é também chamada raiva. Porque a raiva faz com que é a emoção que faz com que você range os dentes, que você aperte os masseteres, né, da sua boca, que você contrai a sua boca, que você deixa ela mais tensa. Né? Então uma boca tensa é uma boca com raiva, é uma boca dura, né? Uma boca que tem uma história de sofrimento, né? Uma história de vingança, né? Daquilo que teve, daquilo que não teve, o rancor, a mágoa de não ter o que queria, de não ter recebido aquele alimento, aqui não ter sido assistido na sua necessidade. Então isso vai ter um reflexo na vida da pessoa. Imagina só os olhos. Então se você tem um problema no bloqueio ocular e depois tem um problema, né, no bloqueio, né, nesse segmento oral, imagina como isso vai ser determinante para os outros segmentos, para o restante do corpo. Né? Então a gente depois vai para o outro segmento, que é o segmento do pescoço. O pescoço, você sabe que ele é quem faz esse elo da cabeça com o corpo. Ele é uma ponte. Na medicina chinesa é o que faz a ponte entre o alto e o baixo. E você sabe que aqui é uma zona vital. Né? Aqui é onde passa a nossa jugular. A gente sabe, cada dia que passa, a gente vê a importância do que tem o pescoço, esse contato, essa ligação. Então ele é muito marcado em termos de couraça pelo narcisismo, pelo controle. As pessoas narcísicas, elas estufam o peito, levantam o pescoço e vai para cima, encara, vai para a briga. A pessoa muito controladora tem um pescoço duro, um pescoço tenso, e faz com que essa pessoa controle tudo, todos e todos. Ela tem que viver no controle, ela tem medo, porque ela está ali encouraçada, tem uma couraça, tem algo que prende ela. Ou seja, a energia não passa, se a energia não segura, se ela é travada aqui, você não suporta. Imagina você apertar isso aqui. Se apertar muito, você não suporta. Então tem que ter um aperto mínimo, né? Para que você possa, ali, inclusive, né, nos trabalhos, né, energéticos haitianos, você vai flexibilizando, você vai tirando aos pouquinhos esse cinto para não sair de uma vez. Né? Depois você vê o segmento do torácico, que ele envolve também os ombros, envolve os braços, é um segmento extremamente amplo e super poderoso, porque isso aqui está diretamente ligado ao quê? Ao sentimento. Então, isso vai expressar o quê? Um peito que foi muito afetado, um peito vazio, uma pessoa que não tem energia, uma pessoa que não foi assistida nas suas necessidades, então ela tende a ter um vazio, um buraco no peito. Então ela tem dificuldade de receber. É aquela pessoa que vai sempre ficar no pouco, no mínimo. Ou então é uma pessoa também que vai querer demais, ou então que nada se preenche porque tem aquele vazio. Isso vai depender de caso a caso. Inclusive eu sugiro que vocês vejam os vídeos aqui sobre os traços de caráter, que no fundo as estruturas caracterológicas expressam, sobretudo, esses bloqueios. Elas expressam muscularmente essa forma psíquica, né, que reflete, que expressa a nossa personalidade, o nosso temperamento, os nossos gestos, os nossos atos, a nossa forma de se defender, a nossa forma de sentir. Tudo isso está expresso, né, nessas formas, como o corpo se desenvolve, como ele se organiza, como ele articula uma gambiarra, né, para poder sobreviver. Então o peito também é um lugar de ambivalência, de dicotomia, porque é algo que divide, né? É algo que faz com que a pessoa fique na dúvida, eu faço isso, eu não faço aquilo. Então o peito, porque isso tudo está associado a esse segmento torácico. Né?
O diafragma já é esse segmento aqui, mas o diafragma, a gente sabe que um diafragma, na verdade, é uma válvula que abre, que se fecha, né? E é algo extremamente importante, porque ela faz essa ligação, sobretudo dessa região aqui do tórax com o restante do corpo. Então ela faz o fechamento, isso entra e isso sai. Então ela está muito associado à ansiedade, o medo de errar, a pessoa que está ali muito no risco, sobre a égide, sobre a couraça, sobre a armadura, de ter que ali aguentar tudo, de segurar o tranco. A pessoa que fica com a voz opressiva, a voz oprimida, a voz dura, a voz para dentro, que não consegue sair, aquela coisa presa. Isso é bem característico do caráter masoquista, do traço de caráter masoquista. Já o abdômen tem a ver o quê? Com a forma de entrada. É o medo de se sujar, é o avarento, é o anal, é a pessoa constipada, tensa, aquele que guarda. Né? O nosso abdômen, inclusive, tem a ver com o nosso segundo cérebro. É a nossa outra, conecta diretamente com o cérebro. Ou seja, tem tudo a ver com o que a gente guarda, com o que a gente, né, digere. Né? Então, é o processo de, podemos dizer, de digestão, né? de fazer com que você possa ser uma pessoa mais espontânea. Né? A pelvis, o segmento da pelvis, esse inclusive envolve, né, até as pernas, né? Esse segmento está associado, sobretudo, à questão da sexualidade, uma sexualidade presa. A pessoa que tem um bloqueio nessa região vai ter uma sexualidade dura, que pode tramitar tanto para o excesso como para a falta. A pessoa que bloqueia a sexualidade ou a pessoa que não consegue controlar. Ou seja, não vai ter aquela forma de carga energética. Agora, a gente sabe que a gente viu aí, que a gente passa pelo processo céfalo-caudal, né? Ou seja, que é um processo que vem de cima para baixo, que é justamente a forma como o bebê vai formando, né, a sua estrutura, como o seu corpo vai se formando ali através dos folhetos embrionários, ou seja, ele vai se formando de cima para baixo, esse percurso. Então a gente sabe que tudo o que aconteceu, sobretudo nos 2 primeiros níveis, vão ser decisivos de como que esses outros, como que a pessoa vai se organizar, né? Quais são os impactos que vêm mais para frente. Agora, é claro que os bloqueios podem acontecer, sobretudo, né, na fase de formação, na fase da primeira infância, e esses bloqueios vão ter formas decisivas que vão deixar a pessoa encoraçada para o resto de sua vida. E aí a pessoa se organiza, porque se ela não desenvolver isso, se ela não desenvolver essas estruturas, se ela não desenvolver essa proteção, ela pode se despedaçar, ela pode explodir, pode estourar, né? A gente podia dizer, em linhas gerais, que nós somos programados, né, entre aspas, para que a gente não desenvolvesse coraças, que a gente desenvolvesse uma genitalidade, o que vai chamar de caráter genital. Ou seja, seria a livre expressão do caráter puro. Só que isso não acontece, né, no mundo tão doente como a gente vive. Né? Então a gente vai desenvolver o quê? A gente desenvolve essas couraças justamente para a gente se defender dos impactos, né, das neuroses, das doenças que estão aí, né, nesse modelo de vida que a gente leva. E aí, sem ela, seria bem pior, porque aí a gente desenvolveria ali a gente poderia enlouquecer, perderia tudo. E aí o que acontece? A pessoa, ela, Cinzen, o que a gente faz com isso? O que a gente pode fazer? Olha, dentro dos diversos métodos das terapias haitianas, os quais Reich passou, da psicanálise, passou para análise do caráter, a vegetoterapia, e depois ele foi para a orgonoterapia, e as demais vertentes que foram expandindo esse conhecimento maravilhoso, atualizando esse conhecimento maravilhoso do Reich, os quais você vai, dentro de um processo transferencial, que chama-se um processo analítico, onde tem vínculo, onde você vai trabalhar isso com um processo terapêutico. Porque você pode afrouxar uma couraça
Através da dança, através de movimentos espontâneos, através de uma música, do cantar, tudo isso vai mexer de alguma forma, vai folgar. Agora, se não houver todo um processo analítico, né, o qual você possa fazer essa compreensão a nível também linguístico, através do seu discurso, através da compreensão do seu eu, pode ser que isso não dê em nada. Às vezes você pode não conseguir controlar. Então, por isso que é importante um processo terapêutico sério, para que você possa desabrochar de uma forma com uma inteligência natural de você mesmo, de uma forma espontânea. É como se você fosse folgando os cintos, mas você sabendo que você está folgando o cinto. Porque se um cinto desse folga, sem você ter essa consciência, pode ser perigoso, pode ser que você não controle. Né? Não estou dizendo que você vai dançar e que vai ter, mas pode ser que a pessoa entre às vezes num surto. Tem gente que surta com qualquer coisa, porque solta tudo, folga tudo de uma vez. Né? Tem que folgar aos poucos e tem que ir ressignificando, tem que ir conhecendo, você tem que, e para isso não tem como, aí a gente tem que ir olhar a psicanálise ali atrás, tem que ter esse processo do vínculo com um terapeuta, tem que haver uma transferência, para que isso seja feito de uma forma segura, pelo menos na minha visão de um estudante, de uma pessoa que conhece muito pouco sobre isso, apenas estou dando essa pincelada, apenas compartilhando esse conhecimento aqui com você. E você pode me perguntar, isso tem a ver com chakras? Olha, tem tudo a ver. Eu não posso dizer tudo é radical dizer, mas você vai encontrar elos muito incríveis, assim como a gente encontra elos com a medicina tradicional chinesa. Né? Porque é energia presa é estagnação. Inclusive na medicina chinesa, energia estagnada é dor, é problema, é doença. Né? A gente adoece por conta disso. A gente adoece por conta desses problemas, de todas as respostas que também, não só a linguagem consegue resolver. Precisa, às vezes, de um trabalho, né, de um afrouxamento, de um contato com essa estrutura, né, física, fisiológica, para que possa acontecer de uma forma segura e você possa expressar cada vez mais fragmentos da sua genitalidade, elementos da sua genitalidade, que vai se manifestar na sua espontaneidade, que vai se manifestar na sua adaptabilidade, na sua criatividade, na sua forma de fluir e de desfrutar do prazer, de ser uma pessoa que consegue ter prazer em viver. Né? Não significa que libertinagem, mas você ser madura, saber fazer as cargas corretas, de forma biológica, assim como os animais conseguem se expressar e conseguem fazer essas cargas. Os bebês conseguem expressar isso da forma mais inteligente, mais saudável, mais natural, mais desencouraçada. Então, saudações e muita luz. Uhul! Ah, sim! Se você porventura, já esquecendo, se você porventura se identifica com esses conteúdos e quer que esses conteúdos, né, ganhem mais espaço, se você achar por bem, se seu coração quiser, se ele cantar para isso, se inscreve aí no canal, comenta, dá um like, ou dá um dislike, fica à vontade. Isso é só para a gente reforçar e repassar esses conhecimentos aqui nesse nosso canal. Saudações, muita luz! Uhul!